ONU confirma que houve sim crimes de guerra envolvendo a Rússia no território ucraniano. Quais são as consequências, quais são as causas e as respostas também da Rússia. O Castilho, preso no Peru, faz com que o país adote um estado de emergência e, inclusive, como eu disse para vocês, uma situação tão complexa, um estado de emergência, e o que aconteceu no Peru, que vários países da América Latina condenaram a atitude peruana, com o Peru, inclusive, convocando esses embaixadores. Vamos discutir um pouco mais sobre isso também. O Reino Unido tem uma greve histórica no país. A gente tem ali o movimento do sindicato dos enfermeiros, que estão paralisados, e isso não acontecia desde o início desse sindicato há 106 anos. Vamos tentar entender o contexto e por que isso está acontecendo. E se tem algum tipo de solução também, né? O Rishi Sunak, através do seu ministério, já se pronunciou sobre o assunto. E uma corrida, digamos assim, entre G7 e Rússia e China está mais que explícita. O Biden hoje anunciou que a União Africana está convidada a fazer parte do G20 em investimentos na África. A China se reuniu com uma série de lideranças militares da América Latina para estreitar parcerias, e o Putin garante que ele tem sim a faca e o queijo na mão, digamos assim, para estabelecer novas parcerias geopolíticas no mundo, inclusive com a América Latina, África e outros territórios. É uma nova Guerra Fria, entre aspas. O Putin hoje deslocou o seu míssil com capacidade, galera, balística super significativa, que é o HIMARS. Para vocês terem uma noção, tem capacidade de atingir o território dos Estados Unidos e territórios de países da OTAN, etc. A capacidade de 12.500 quilômetros de extensão de trajeto que ele pode chegar. Óbvio que isso é uma afronta ao mundo ocidental. E o Erdogan pede para que o Putin faça um processo de paz com a Síria. O que está rolando? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu prometo te manter sempre muito bem atualizado. Tamo junto? Pessoal, para quem não me segue, hein? Link aqui na descrição. Meu Instagram, é sempre legal vocês estarem lá, procurarem e tal, conversar. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue produzindo aqui conteúdos diários para vocês, pessoal, exige demanda, esforço e tal, faça uma contribuição, seja membro, isso é essencial. Se não, galera, é só uma condição esporádica. Ou seu like, seu engajamento, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, essas primeiras notícias são mais rapidinhas, né? Embora não menos importantes. A gente teve a notícia que a ONU, ela levou em consideração as investigações que vêm acontecendo em várias partes do território da Ucrânia e considerou que das investigações, 441 civis, eles foram de fato executados pelos russos, e isso é considerado um crime de guerra. Até na guerra, né, você tem ali as convenções de Genebra, tal, que delimita o que pode e o que não pode ser feito. Você não pode executar civis, você não pode, a partir do momento que o soldado se rendeu, matar aquele soldado. Existem algumas convenções, tá? E com a possibilidade de aumentar até em 198 casos que ainda precisam ser provados. Desses números, 88% foram homens, o que, segundo a investigação, só corrobora que de fato foi execução, tá? Aí a Rússia considera que a Ucrânia também fez a mesma coisa em Donbás, que na verdade essas investigações, elas não são neutras, elas são enviesadas. Na prática, para a gente ter uma condenação do Putin, uma condenação dos militares da Rússia, que cometeram, né, esses casos, caso venha realmente a confirmar as investigações, é muito difícil, porque teria que ter uma intervenção militar estrangeira para capturar o Putin ou os militares, coisa que não vai acontecer, ou os próprios militares da Rússia entregarem o Putin. Aí, muito mais difícil de acontecer, já que o Putin tem apoio do parlamento, a Duma, tem apoio popular, está caindo nos últimos anos, mas tem apoio popular e tem apoio dos militares, principalmente dos militares de alto escalão. Isso é inegável, tá? Então o Putin não vai ser condenado, pelo menos no momento, pelos crimes de guerra. Depois do golpe e do contragolpe que aconteceu no Peru, eu falei para vocês, é uma situação muito delicada que a gente tem. Óbvio que o Castilho tinha apoio de menos de 20, 25% da população, mas é um país inteiro, 25% é um número relativamente grande, né? E muita gente considera o que aconteceu com o Castilho, na verdade, um golpe, tá? Não o Castilho querendo dar um golpe, coisa que eu compacto um pouco mais com a ideia, tá? Mas sim um golpe que aconteceu com o Castilho. E as manifestações, elas estão espalhadas pelo país, porque não vem, por exemplo, a Dina Boluarte, que era vice-presidente e atual presidente, como uma representante legítima.
o Peru instalou, eu citei para vocês ontem, uma situação de emergência no país. Isso significa você tirar as liberdades individuais, liberdade de reunião, liberdade de circulação, de trânsito, né? Até, por exemplo, a inviolabilidade domiciliar, ela está renunciada, ou seja, se o Estado considerar que você pode representar algum tipo de perigo pelas manifestações violentas que estão acontecendo, ele pode invadir o seu domicílio e confiscar suas coisas, ver o que você está demarcando ou não está. Ou seja, o Peru vive hoje um estado de exceção. A gente teve eleições que iam ser para 2024, aparentemente vão ser antecipadas para o final de 2023 pela Dina Boluarte, que não tem representatividade. Só que a gente pode citar, por exemplo, Bolívia, Argentina, México, até a própria Colômbia, são todos países que recentemente, ou um pouco mais anteriormente, tiveram governos mais à esquerda que assumiram o poder. E eles consideraram que o que está acontecendo hoje no Peru é um golpe. O Peru convocou esses embaixadores, geralmente isso é uma demonstração de insatisfação com declarações que outros países fizeram, para saber por que eles condenaram e por que eles ainda apoiam o Pedro Castillo. Ou seja, o Peru, que já é um país que mais sofreu com a Covid, com uma hiperinflação, com super desemprego, instabilidade política, a corrupção intrínseca no poder político, ainda pode romper relações diplomáticas com uma série de países latino-americanos. É tudo o que o Peru não precisa e que, infelizmente, está acontecendo. Hoje a gente teve, na verdade, a confirmação, mais do que explícita, porque 3 notícias aconteceram quase que ao mesmo tempo ali, tá? Primeiro, eu já tinha também levantado para vocês que o Biden estava cogitando e hoje declarou publicamente que vai convidar a União Africana a fazer parte do G20, o G20 financeiro, tá? O que é o G20 financeiro? Você pega as 19 economias, maiores economias do globo, mais esse último, que é a União Europeia. A União Europeia hoje conta com 27 membros, então são 19 mais 27. A União Africana, que foi convidada, ela tem 55 membros, né? Então vai ser 19 mais... Aí ferrou já, né? 19 mais 27 mais 55. Vai ser o G quase 100 aí, né? Que a gente vai ter de grupos que definem políticas econômicas para guiar o mundo, tá? Esse grupo ele ficou muito famoso depois que a gente teve a crise de 2008, causada principalmente pelos países desenvolvidos, e ficou meio que explícito que não podia ser somente os países desenvolvidos a propor soluções para melhorar a economia mundial. A China tinha que participar, o Brasil tinha que participar, a Índia tinha que participar. Era o momento de ascensão dos BRICS, ascensão dos países emergentes e uma crise econômica provocada pelos desenvolvidos. Então, aparentemente, a União Africana também vai participar. O Biden até falou que pretende fazer uma visita oficial a várias nações africanas e uma ajuda econômica na forma de parceria militar na casa dos 55 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. É um valor considerável. E por que o Biden está fazendo isso? Porque ele ama os africanos? Claro que não, né, galera? Porque ele sabe que hoje China e Rússia, que têm parcerias estratégicas com uma série de governos locais, estão na frente nas trocas comerciais geopolíticas com os africanos. E a África, querendo ou não, é uma baita reserva mineral. Alguns países combustíveis fósseis, tem a Líbia, a Argélia, a Nigéria, Angola, o Sudão do Sul. Cara, são baitas reservas de combustíveis fósseis ou reservas de minerais metálicos. A China, com o seu Road and Belt, com a sua expansão, ela está interessada em quê? Construindo rodovia, ferrovias, portos, criando dívida com os países africanos. Está interessado o quê? Em ajudar os africanos? Claro que não também, né? Está interessado em expandir os seus negócios, aumentar o seu imperialismo econômico. E olha que interessante, a gente teve hoje, inclusive, uma reunião da China, lideranças militares chinesas, com países latino-americanos, para garantir parceria militar, de troca de experiências. Ah, professor, mas a China não interfere aqui. Não, o Brasil comercializa uma série de equipamentos com os chineses. Inclusive, já teve, como se fosse uma espécie de estágio de militares chineses para treinar as situações de selva, por exemplo, aqui no Brasil. Então existe esse intercâmbio. O Brasil é forte, o Uruguai é forte, tá? E a China está querendo aumentar mais essa influência. Economicamente, a China já é liderança com uma série de países, inclusive o Brasil. O nosso maior parceiro comercial é a China. Só que a China sabe, para se consolidar como uma grande potência geopolítica, não basta só o soft power, a influência cultural e a influência econômica. Tem que ter também o seu hard power. E essa parceria militar, mais do que prova isso. O Putin, que é o último que faltava para aumentar essa disputa,
anunciou que as sanções ocidentais, elas não deram certo, o teto que vem sendo pensado para o petróleo russo também não vai dar certo, e que o Putin, ele está muito feliz porque nesse momento ele está estabelecendo relações econômicas e políticas muito mais próximas com uma série de países mais dinâmicos, citando América Latina, África e Ásia. Olha que interessante, né? Pô, se esses países conseguirem aproveitar esse momento, vai ser muito benéfico, porque tem disputa para saber quem vai liderar a influência na África, quem vai liderar a influência na América Latina, quem vai liderar a influência na Ásia. Que a Turquia, galera. A Turquia, o Putin anunciou, por exemplo, um centro de gás na Turquia, investimentos, mas a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia está conseguindo aproveitar esse momento de todo mundo querendo um pedacinho, aumento da bipolaridade, e aí o Brasil vai ser parceiro de quem? A Índia vai ser parceiro de quem? Para conseguir receber mais investimentos, tá? Então, assim, a corrida pelo mundo, ela aumenta cada vez mais. É muito similar ao que aconteceu durante a Guerra Fria, né? Só que, claro, hoje, sem aquela ideia de socialismo contra capitalismo, e sim de impérios querendo aumentar a sua influência, tá bom? A gente teve a notícia também dos Estados Unidos querendo colocar o seu sistema Patriot, ou Patriot, né, no território ucraniano. Novamente, isso foi divulgado pela CNN e não foi confirmado pelo Pentágono. Mas isso demonstra uma grande preocupação, porque é um equipamento que dispara mísseis de longa distância, mesmo que seja para uma eventual defesa, mas pode atacar território russo. Então, a Rússia aumentaria muito, pelo menos aumentaria os seus gastos militares e as suas preocupações com o deslocamento desse tipo de sistema de defesa antiaérea, que é o Patriot. A questão, a Rússia fez questão de responder a isso e colocou o seu sistema IARS, que tem capacidade de disparo de até 12.500 quilômetros, ou seja, atingiria Reino Unido, atingiria Estados Unidos, atingiria praticamente todos os membros da OTAN, fez ali um desfile, deslocando, por exemplo, para quilômetros, dezenas de quilômetros ali próximo de Moscou. Para que fez isso? E, inclusive, divulgou no próprio Telegram do Ministério de Defesa da Rússia. Então não foi uma coisa em segredo, foi uma coisa explícita. Por que essas movimentações aconteceram? É óbvio que a Rússia não vai falar, inclusive o IARS pode levar ogivas nucleares, tá? Não vai falar que é porque quer atacar, não, eu estou colocando aqui porque eu quero ameaçar os Estados Unidos. Não, é um deslocamento normal, treinamento militar, é o dia especial da defesa dos mísseis e tal. Essa vai ser a justificativa. Mas é claro que no tabuleiro geopolítico, toda movimentação, ela passa uma mensagem. E a mensagem é, inclusive o Peskov até falou ontem, tá? Se vocês colocarem o Patriot para a Ucrânia, eu vou considerar isso como uma ameaça à soberania territorial e vou partir para um novo momento do conflito. É para isso que serviu esse deslocamento, para mostrar que está disposto a garantir a soberania da Rússia. Galera, se realmente o Patriot chegar na Ucrânia, a coisa vai ficar mais pesada, tá? Até o Zelensky, ele falou que a Rússia, ela tem planos para aumentar, pegar os seus 200 mil soldados ali que foram convocados, né? E aumentar a pressão ou em Donetsk, ou no território de Kherson, ou até mesmo em Kiev. E que isso vai ser feito, na melhor das hipóteses, em fevereiro. Ele acha que vai ser em janeiro, mas na pior das hipóteses pode acontecer ainda em dezembro uma nova incursão. E aí? Da onde ele tirou essa informação? Segundo ele, do serviço de inteligência ucraniano. Então é uma informação verídica, segundo a Ucrânia. Se vai de fato acontecer, ou se é uma tentativa de mobilizar a OTAN a ter mais ajuda, ajudar ainda mais, não sabemos. E para finalizar aqui o nosso vídeo, é nítido que o Erdogan, ele está se aproveitando, como eu falei para vocês, desse momento em que a Turquia, ponto estratégico no mundo, está sendo essencial para a OTAN, para a Rússia e para vários membros. E a Turquia, ela tem disputas graves ali com a Síria, com Bashar al-Assad, Erdogan e Bashar al-Assad. Tanto que, por exemplo, na Guerra Civil da Síria, o Estado Islâmico, ele era um dos participantes e ele ganhava muito dinheiro vendendo petróleo. Acusa-se a Turquia de comprar petróleo do Estado Islâmico para financiar o Estado Islâmico para combater o Bashar al-Assad, entende? Então as relações elas nunca foram muito boas. Inclusive Erdogan, ele ameaça invadir o norte da Síria para combater os membros do PKK, dos curdos que atuam no norte da Síria. Acusa o Bashar al-Assad de ser complacente com essa célula que ele considera como uma célula terror, não posso falar aqui no YouTube, lista, tá? Mas o Erdogan, segundo fontes ali
de jornais portugueses, declarou que quer que o Putin, que é um grande parceiro do Bashar al-Assad, marque uma reunião, uma trinca ali, tá? Com Bashar al-Assad, Síria, Erdogan, Turquia e Putin da Rússia, para tentar estabelecer uma paz entre esses três países. Penso eu que essa paz vai ser condicionada ao Bashar al-Assad combatendo os curdos dentro do seu próprio território. E aí, será que a gente vai ter algum tipo de pacificação ainda em 2022? O que você pensa? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.